Berlin. Bundesaußenminister Fischer hat einen Bericht der Süddeutschen... Empiezan los guardias de la entrada principal a gritar aterrorizados. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Llegaron los hermanos... Está aí com essa viagem interessante, não? Por esses idiomas diferentes que temos aí na abertura do Altas Ondas, já estamos no ar com o Espaço Dexista na Voz Cristã. Talvez vocês que nos acompanham aí através de FM, como no caso a Rádio Vida 88.1 FM, no caso de outras emissoras que já estão começando-se a chegar a nós, de repente ficam pensando, né, o que seria isso? Bom, nós estamos falando com um número muito grande de pessoas que acompanham através das ondas curtas, com seu radinho de ondas curtas. Aí na frequência 21.500 kHz, nesse momento, faixa de 13 metros. E entendam vocês que são ouvintes nos lugares mais distantes, como as nossas cartas provam isso aqui, né? São ouvintes que viajam através das ondas curtas nos mais diferentes lugares. Alguns que estão acompanhando a programação da Voz Cristã são pessoas cristãs, evangélicas, enfim. Outros que não, que estão acompanhando exatamente nesse momento, porque é o Altas Ondas, é o Espaço Dexista. Vamos falar aqui sobre o dexismo, vamos ter notícias sobre as principais escutas que alguém fez ou que pode fazer. Enfim, é o mundo das altas ondas, o mundo das ondas curtas. E por isso convido você, fique atento com a gente, isso, fique aqui. Nós temos muitos ouvintes pelo mundo afora. Já estamos colecionando aqui o número de muitos ouvintes que nos acompanham aí na Alemanha. Temos ouvintes na Bélgica, temos ouvintes no Japão, na China, temos ouvintes lá em Macau. Temos ouvintes, enfim, pelos mais diversos lugares. Inclusive, eu desafio você que está nos acompanhando agora, por favor, mande uma mensagem aqui para altasondas@vozcristã.com. altasondas@vozcristã.com e diga para nós onde é que você está nos ouvindo. Teremos coisas interessantes no programa de hoje. É o seguinte, sempre estou dizendo, e claro, você é bem-vindo. Mande a sua carta, mande seu relatório de recepção, porque é bom demais a gente saber onde é que você está nos acompanhando. Vamos começar o programa agradecendo aqui o contato do Hipólito da Nóbrega. Alô, Hipólito da Nóbrega, que está em João Pessoa, na Paraíba. Ele diz: olá, Edson Bruno, sou ouvinte das ondas curtas desde pequenino. Hoje eu tenho 32 anos. E fiquei muito feliz quando a Voz Cristã começou a transmitir em português. Gostaria de dar 2 sugestões ao teu programa Altas Ondas, Edson Bruno. Primeiro, uma versão do programa no site da Voz Cristã. Disponível no site da Voz Cristã. Segundo, falar sobre receptores, porque eu tive muitas dificuldades em encontrar receptores bons aqui no Brasil. Você já não é a primeira pessoa a pedir aí esse segmento, né, sobre receptores. Vamos ver se a gente consegue alguém para nos ajudar a fazer um segmento sobre receptores. Se bem que o Altas Ondas já está bem carregado, né? Mas vamos ver o que a gente pode fazer, ok? Talvez uma vez no mês, uma coisa assim, a gente possa falar sobre receptores aqui no Altas Ondas. Vamos fazer o seguinte, é momento de notícias. Vamos chamando o jornalista Célio Romais, que está lá em Porto Alegre. Ele traz as principais notícias do mundo das ondas curtas a partir deste momento. É com você, Célio Romais. Alô, amigos do programa Altas Ondas. Aqui Célio Romais, do escritório do DX Clube do Brasil em Porto Alegre. Iniciamos mais um correspondente DXista com as principais informações desta semana. A Rádio Ruanda foi ouvida em Cartagena, na Espanha, por José Hernandes Madrid, em 3 de julho, por volta de 20h30 no tempo universal, pela frequência de 6.055 kHz. A transmissão era em francês. E não procedem as informações de que a Rádio Paz Internacional deixou de emitir em 7.445 e 15.115 kHz. Em Salvador, na Bahia, Jaci Franklin ouviu a primeira frequência recentemente. Por sua vez, Glenn Hauser agrega que em 15.115 kHz a emissora enfrenta problemas técnicos. A Rádio Paz Internacional é uma emissora que emite desde El Rodeo, na Costa Rica. E mais um excelente DX do Jaci Franklin. Ele captou a Rádio Free Afeganistão por volta de 23h35 UTC pela frequência de 7.430 kHz. E minha dica de DX fica por conta da Rádio Botsuana. A emissora tem boa sintonia aqui no Brasil por volta de 3 horas no tempo universal.
em 4.820 kHz. Confira. E em Buenos Aires, Argentina, Arnaldo Slain ouviu duas emissoras peruanas muito interessantes, a Rádio Ilucan de Cutervo e a Rádio Tacna, da cidade do mesmo nome. A primeira emissora foi sintonizada pela frequência de 5.677,99 kHz, às 23h26 UTC, com anúncios comerciais. Já a Rádio Tacna apareceu pela frequência de 9.504,5 kHz, às 12h10 UTC, com anúncio de hora certa. E 3 emissoras uruguaias foram captadas recentemente por Victor Castanho na faixa dos 49 metros. Em 6.125 kHz, a Rádio Sodre. Em 6.140, a Rádio Monte Carlo. E em 6.155, a Rádio Banda Oriental, desde Sarandi del I, todas por volta de 13h25 UTC. E a última notícia: a Rádio Okapi é uma emissora da República Democrática do Congo, que emite pela frequência de 6.030 kHz. Foi ouvida recentemente em Cartagena, na Espanha, também por José Hernández Madrid, por volta de 22h50 UTC, com músicas pop da África. De Porto Alegre, especial para o Altas Ondas, falou Célio Romais. Então, as principais notícias do Célio Romais, com o nosso correspondente deixista. É bom, a gente faz essa viagem aí pelo mundo das ondas curtas, transmissões e tal. Deixa eu desafiar você que está me ouvindo neste momento, se tiver disponível o computador, mande uma mensagem. Eu gostaria de saber aí como é que está a nossa audiência no Altas Ondas exatamente enquanto estamos na transmissão ao vivo. Temos muitos deixistas que trabalham na sexta-feira e só podem acompanhar o programa no sábado. Mas eu gostaria muito de saber onde é que você está acompanhando o programa ao vivo na sexta-feira. Mande a sua mensagem aqui para altasondas@vozcristã.com, altasondas@vozcristã.com. Vamos ver por aqui, eu tenho mensagem, temos mais mensagens. Agora, na verdade, vamos para aquele momento dos endereços. Obrigado aqui ao Anderson José Torquato, lá de Garopaba, Santa Catarina, contribuindo conosco, enviando sempre alguns endereços de emissoras. Ele diz: Edson Bruno, mais 2 endereços que estou mandando hoje para os ouvintes deixistas. Primeiro é a Rádio Budapeste. A Rádio Budapeste é uma emissora da Bulgária, que transmite das 13h30 a 13h58 UTC, frequência 3.975 e 6.025 kHz. Transmite em espanhol, né? Normalmente os QSLs demoram em torno de 55 dias em medida para chegar. Vamos ao endereço então, é bem complicado, mas anote aí, vai dar certo. Brody Sandor, repito aqui, é B-R-O-D-I. Brody Sandor, B-R-O-D-Y, Sandor. Isso mesmo, Sandor. É 2 palavras. Brody Sandor, letra U, ponto. 5-7 H1800 Budapeste Hungria. Na verdade, Budapeste, né? É um T mudo no final, ok? Budapeste Hungria. Vamos ver aqui, eles aceitam também informes pelo e-mail, né? Que é rapidinho, espanhol@kaf-radio.hu. Outro endereço é da Voz do Vietnã. Transmite desde Saxville com 250 kW de potência na frequência 6.175 kHz, das 13 às 13h30 UTC. Programa em espanhol. QSL demora um pouco mais para chegar, talvez 60 dias. Vamos lá o endereço então, anote aí, hein? 58, Quan Su Street, né? Quan Su Street, Hanoi. Hanoi, Socialist Republic of Vietnam. Socialist Republic of Vietnam. Certo, então? Por hoje era só de São Bruno. Não esqueça de mandar um abraço para o ouvinte assíduo Robson de Almeida, do estado do Ceará. Alô, Robson! Obrigado pela companhia. Um abraço ao Anderson José Torquato, de Garopaba, Santa Catarina. Foram os endereços hoje, então.
Muito bem, mas vamos agora finalizando aquela entrevista, uma entrevista interessante que estamos acompanhando já em 2 programas, né, com uma mulher dexista lá do Rio Grande do Sul, exatamente. Vamos continuando essa entrevista, vamos aprendendo um pouco mais, né? Muito obrigado aí ao nosso companheiro, que sempre está muito atento a tudo, Carlos Felipe, nos ajudando aqui, trazendo essas entrevistas interessantes, contando aí hoje com pessoal lá do Rio Grande do Sul, né? Bons gaúchos nos ajudando aqui a fazer o Altas Ondas. No trabalho do DX Clube do Brasil, apresentamos a seguir mais uma entrevista voltada para as atividades dexistas. Concluímos hoje a entrevista de Claudir Guide com a dexista Kariane Modelski Golembieski, da cidade de Nova Prata, cidade serrana do Rio Grande do Sul. Bem, Kariane, quantos materiais que você recebe? Porque você falou que você escreve sempre as cartas em seu nome e em nome do tio Geraldo, né? Isso. Quer dizer que o mérito nem sempre é todo seu. Não. Né? Parte quem faz as escutas, quem participa também é o tio Geraldo. Porque tem emissoras que transmitem praticamente no mesmo horário, né? Então eu combino com o tio, ele ouve, grava uma, eu ouço e gravo a outra, né? Vocês em 2 fazem, aí não perde nada. A gente ouve em conjunto, daí tu não perde o programa, né? Certo. E quantos materiais vocês dividem, como é que você faz? Os materiais também, né? Então a gente faz assim, quando que vem os QSLs de uma emissora que o tio ouviu e que eu preenchi os informes e mandei, então fica arquivado comigo lá, né? Porque daí eu coloco no álbum, a gente põe tudo junto. Certo. A gente ouve e guarda em conjunto. Em conjunto. Isso é muito bom. De todos os prêmios, ou brindes que você recebeu até hoje, qual seria o de maior valor? O de maior valor, para mim, seria uma jarinha de cerâmica que eu recebi da Voz da Grécia, né? Voz da Grécia. Primeira vez que eu escrevi, eu mandei um artesanato meu para lá e eles mandaram um de volta. Isso não foi concurso? Não foi concurso. E chegou inteiro? Chegou inteirinho. Muito bom. E em termos de cartão QSL ou mesmo respostas de emissoras, qual foi a sua emissora que mais tempo demorou para responder? Até o ano passado havia sido a rádio da Voz da Armênia, né? Mas teve a rádio Damascus, da Síria, que superou. Levei, do dia que eu coloquei no correio até o dia que eu recebi, 2 anos e meio. 2 anos e meio? 2 anos e meio. Porque eu sempre anoto, né? Quando eu mando para emissora, para ter um controle também. Sim. Tem alguma emissora que foi para você a emissora mais curiosa ou mais difícil de ser ouvida? Bom, uma emissora que eu gostava muito de ouvir era a Rádio Síria, a Rádio Damascus, né, da República Árabe da Síria. E hoje não ouve mais? Hoje eu não consigo mais sintonizar. A Rádio Cairo também foi difícil, mas... E hoje a Rádio Cairo você ouve? Eu ouço em espanhol, porque em português eu não consigo captar. Não consegue captar? Não. Bom, o seu rádio é bastante limitado, né? É verdade. Agora, se você tivesse, por exemplo, um Transglobe, um rádio digital, logicamente você ia ouvir muito mais, ia se corresponder mais, ia fazer um uso, com certeza, nota 10. Eu te pergunto o seguinte, o que você acha da escuta de ondas curtas via internet? Eu acho assim que para te ouvir por internet é bom quando eles leem a tua carta, mas não tem aquele mesmo gostinho que tu ficar procurando ali, às vezes pega com chiado, não pega, né? Do que ouvir por ondas curtas. Quer dizer, é melhor ouvir um sinal com um pouco de ruído, de chiado, do que um sinal limpo, mas que vem através de outro sistema mais moderno. Parece que é mais assim, como vamos dizer, mais humano. Tu mais humano, isso, de ondas é uma curtas, coisa né? mais original. Mais familiar, assim, né? Inclusive, eu acho que, por exemplo, quando se ouve uma emissora diretamente daquele país, ou quando se ouve essa mesma emissora através de um centro retransmissor, também mais ou menos dá para fazer uma comparação, não é? É verdade. Sempre o sinal que vem da origem, mesmo que ele chegue mais fraco, com mais ruídos, sempre é mais gostoso de ouvir. E, Kariane, mais alguma coisa que você poderia falar a respeito deste seu hobby, da sua atividade? Olha, eu sempre que eu me encontro com pessoas, porque a gente participa, eu principalmente participo de feiras, né, de artesanato em várias cidades. Então, quando que eu vou em algum lugar, eu sempre comento que eu escuto ondas curtas e sempre procuro incentivar mais pessoas a ouvirem, né? Principalmente a mulherada. Porque... as mulheres. E será que alguém já atendeu ao seu pedido? Já consegui 2 novos ouvintes, um senhor de Porto Alegre e um senhor de Caxias do Sul. De Caxias do Sul. E eles estão ouvindo? Eles estão ouvindo.
e você tem muita correspondência com pessoas, tanto no Brasil como fora do Brasil, que você conheceu através de emissoras internacionais? Eu tenho vários, tenho um amigo na Noruega, tenho em Portugal, tenho vários, assim, né? Tenho na Espanha. E você escreve em português e eles respondem em português? A gente consegue fazer a comunicação, né? Certo. Isso é muito bom porque disse alguém uma vez que o rádio escuta, se um dia ele for fazer uma viagem, com certeza ele sempre vai encontrar uma porta aberta, não é? É verdade. Porque já tem muitos amigos de muito tempo, pessoas que se conheceram através do rádio, que trocaram correspondência, e um sempre está disposto a receber o outro, não é? E tem muitos que ouvem ondas curtas, ou que ouviam ondas curtas e que não escrevem para as emissoras e não se manifestam. Não se manifestam. Isso é verdade mesmo. Outra coisa, um hábito que as pessoas têm, eu particularmente, toda vez que eu viajo, eu fico fora alguns dias, eu costumo levar o meu rádio junto. E você? O meu não tem como levar, né? Porque é um 3 em 1 e ele funciona à luz. Para receber um exemplar do Boletim Atividade DX, bem como mais informações sobre o DX Clube do Brasil, escreva para Caio Fernandes Lopes, Caixa Postal 50, Itajubá, Minas Gerais. O CEP é 37.500-970. Está, então, a gente tem oportunidade de conhecer, né, pessoas que têm esse hobby do DX, acompanhar rádios e incentivar outros também a ouvir emissoras, né? Me parece que na semana que vem nós vamos conseguir ter aqui o tio Geraldo, né, que foi bem falado na entrevista. E continuem sempre firmes na escuta aí do Altas Ondas, porque sempre teremos novidades com relação a isso. Mas agora está chegando música bonita aqui no Altas Ondas. É música também, música que fala do amor de Deus. Vamos chamando o Nil para cantar Motivos para Viver. Está aí essa mensagem bonita, hein? Somente Jesus vai te amar como ninguém. Esse é o Mestre Jesus. Temos um recado especial aqui no Altas Ondas também, né? E não podemos deixar passar essa oportunidade. Somente Jesus é aquele que pode salvar e dar a nova vida. Vamos em frente, eu recebi aqui uma mensagem bem interessante. Vamos ver aqui. Muito obrigado ao Pedroso, Dr. Rubens Ferraz Pedroso, né? Que está lá em Bandeirantes, no Paraná. Ele diz: olá, caro amigo Edson Bruno, todos estão bem por aí? Espero que sim, tenham acompanhado Altas Ondas. Estou mandando mais um informe de recepção. Mando também áudio para a divulgação do programa. Trata-se de um áudio da IBRA Rádio, emissora cristã da Suécia. Captei essa emissora no dia 19 de março, às 19h24 UTC, através de uma estação relay lá na Alemanha. A transmissão era em Tamazig e Tamalink. Nesse áudio ouve-se um trecho da transmissão que eu ouvi. Vamos ver aqui, eu ouvi na frequência, ele diz 13.840 kHz. Ele mandou o áudio para a gente, vamos compartilhar aqui, né? Vamos acompanhar um pouquinho do áudio que ele conseguiu captar. Essa é a IBRA Rádio, uma emissora cristã transmitindo da Suécia em 13.840 kHz. Está então essa escuta super curiosa, né? Obrigado por compartilhar conosco, Dr. Rubens Ferraz Pedroso, em Bandeirantes, no Paraná. Vamos em frente aqui, nós temos, claro, muitas mensagens, temos cartas também. Agradeço a todo mundo que escreve, participa do programa. Isso é bom demais, hein? Obrigado, José Antônio Menezes, em Santa Bárbara, Palmas, Tocantins. Olha aí, ó, Palmas, Tocantins, José Antônio Menezes. Ele diz que acompanha a Voz Cristã através de um Sony CFM 1555, ele diz. E a Voz Cristã tem sido uma bênção aqui na minha casa. Olha que ótimo, hein? Ele diz que faz missões também há 2 anos, lá em Palmas, no Tocantins, né? Ele diz, viemos de Boca do Acre, Amazonas. Ok, muito obrigado então. Ele pede aqui algumas coisas que já estamos por dentro. Obrigado mesmo ao nosso ouvinte José Antônio Menezes, em Palmas, Tocantins, acompanhando o Altas Ondas e o Realidade Plena, claro.
Agradeço também aqui o Leônidas dos Santos Nascimento, lá de São João Evangelista, Minas Gerais, sempre ligado. Daqui a pouco temos aí alguns detalhes da mensagem que ele mandou. Eu volto já já, hein? Fique ligadinho com Altas Ondas aqui na Voz Cristã. Nesse momento transmitindo em 21.500 kHz, faixa de 13 metros. Até já. Farei de ti uma nação grande, e te abençoarei, e engrandecerei teu nome, e serás uma bênção. As promessas de Deus são também para você. Eu sou Eliezer Taveiras, lhe convidando a meditarmos juntos nas promessas de Deus, aqui na Voz Cristã. A trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Jesus breve voltará. Prepare-se. Este é mais um lembrete da Voz Cristã. Mais um sequestro no Rio de Janeiro abala a sociedade carioca. Traficantes colombianos matam 10 em emboscada no interior. Terroristas explodem ônibus com crianças no Oriente. Vivemos num mundo aterrorizado pela falta de paz. Porém, aqui estamos 24 horas por dia, transmitindo paz. Afinal, Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Voz Cristã, para você ouvir e viver em paz. É a Bíblia infalível. Quem é Deus? Como posso entender a vontade de Deus? Meu nome é Elias de Almeida, apresentador do programa Verdade Básica, uma série de estudos para a formação de novos crentes em Jesus Cristo. É também apoio à escola dominical. E cada lição traz um ensinamento de crescimento espiritual. Espero por você. Voz Cristã tem sido um refrigério para milhares de vidas em países de língua portuguesa. Meu convite é: permaneça na companhia de Voz Cristã. Não mude de estação. Já voltamos aqui com Altas Ondas, o espaço de Xista na Voz Cristã, como emissora que transmite em ondas curtas internacionais. Temos quase que uma obrigação em termos o espaço deixista. E é por isso que estamos aqui apoiando os nossos companheiros deixistas, aqueles que são rádio escutas aí pelo mundo afora e que gostam de viajar através das ondas curtas, e este é o espaço que é seu. Não deixe de mandar a sua mensagem, contar pra gente se você está acompanhando o programa, se acompanha ao vivo, se ouve apenas a reapresentação no sábado, enfim. É muito importante você estar em contato conosco. Mande sua mensagem para o altasondas@vozcristã.com ou mande a carta para a Voz Cristã Serviço Português, Caixa Postal 2889, Miami, Flórida, 33144, Estados Unidos da América. É o seguinte, gente, hoje vamos voltar aqui a um Sintonia Fina. Lembram, quando começamos a falar sobre o Simpo, foi muito importante e muita gente aprendeu a fazer um informe de recepção segundo esse padrão internacional, o Simpo. Rudolf Walter Grimm nos levou para uma viagem muito interessante para que a gente pudesse definitivamente aprender a fazer o informe de recepção. Hoje, o Sintonia Fina é aquele que fez a abertura exatamente sobre esse tema, o Simpo. Vamos lá então. Já está no ar o Sintonia Fina, sempre uma verdadeira aula, através do comentário do Rudolf Walter Grimm. Hoje o comentário do Rudolf Walter Grimm é o seguinte: o código Simpo, informações gerais, e muita gente pediu para que se falasse sobre o código Simpo. O SINPO, Simpo, então fique atento. O código Simpo, informações gerais. Amigos do Altas Ondas, vez por outra vimos aqui nesse ou em outro programa para deixistas mencionarem-se informações sobre diversas escutas relacionando-as ao código Simpo.
Pode parecer até estranho para quem não está familiarizado com o mesmo, mas esse código é formado por 5 letras, tendo por trás de cada uma das letras um perfil informativo que é mundialmente conhecido e utilizado no meio do rádio. O código SIMPO, assim como o horário TC, é de domínio mundial. Em qualquer lugar onde houver um dexista que leve a coisa a sério, SIMPO tem sempre o mesmo significado. SIMPO é a combinação de 5 subcódigos que, interpretados adequadamente em forma de números, oferecem uma informação sintetizada sobre a escuta, ou seja, intensidade do sinal, se houve interferência de outra emissora na recepção, qual o nível de ruído atmosférico verificado, ainda se houve oscilação na propagação. Isso é aquele movimento, aquele fenômeno do vai e vem do sinal muito característico das ondas curtas, e ainda há também a opinião geral da qualidade da recepção daquele que captou a emissora. Então, ao invés do dexista escrever 1 ou 2 parágrafos de informações sobre tudo isso para o coordenador de frequências ou para o engenheiro responsável pelos sinais da emissora, ele escreve SIMPO, SIMPO 34533, SIMPO 2552, ou SIMPO 45554. Isso será plenamente entendido. Antes de discorrermos sobre cada conteúdo do código SIMPO, desejamos esclarecer alguns pontos importantes para aqueles que têm o hábito de se corresponder tecnicamente com emissoras de rádios que foram sintonizadas. A pergunta que se faz: para quais emissoras devemos informar a qualidade do sinal recebido em forma de SIMPO? Respondemos diretamente: para aquelas que o conhecem e o aplicam na análise de informações e que sobremaneira se interessam em receber esse tipo de dado. Estão descartadas aqui qualquer emissora de ondas médias e frequência modulada brasileiras. Essas devem receber informações textuais mesmo, de forma direta, relatando-se textualmente alguns aspectos da sintonia. Emissoras brasileiras de ondas curtas, quase que em sua totalidade, também não assumem conhecer e aplicar o código SIMPO. Vale o mesmo critério que para as emissoras de ondas médias. Deve-se, de início, avaliar o porte da emissora. Em se falando de emissoras de grande porte, estas sempre devem receber informações técnicas e avaliação de sinal recebido através do código SIMPO, nos informes de recepção. Emissoras internacionais de ondas curtas não tão grandes assim como as emissoras de ondas curtas norte-americanas, emissoras europeias, como por exemplo a Rádio Ucrânia, a Rádio Swixfunk da Alemanha ou ainda algumas asiáticas, como a Rádio Nepal, a All India Radio em transmissões locais ou mesmo as africanas, entre outras, estas devem também receber as informações em forma de SIMPO, dadas as limitações de idioma entre quem está ouvindo e quem está transmitindo. Seria muito difícil se descrever informações técnicas sobre escutas num idioma que você não conhece. Portanto, estas são as explicações que se colocam diante da aplicação ou não do código SIMPO, o SINPO, em um informe de recepção que enviamos para as nossas emissoras favoritas. Mas um detalhe muito importante a respeito da aplicação do código SIMPO nos informes de recepção: o cuidado que se deve tomar de não se cometer em disparates, quando no afã e na ligeireza se deseja expressar a escuta sem muito critério na análise. Pode-se cometer alguns desvios bastante notórios. Por exemplo, se uma recepção provinda da Inglaterra chega muito bem ao Brasil, alguns rapidamente admitem um SIMPO de nota 55555. Sabe-se que um SIMPO desse porte é para ser dado somente para uma transmissão literalmente local, e não numa recepção de uma emissora que está a 10 mil quilômetros de distância, mesmo que a recepção tenha sido muito boa. Lembrar que muito boa é diferente de excelente. São os cuidados que devem ser tomados para que a informação mereça total credibilidade. Recentemente eu pude viver uma experiência muito especial nesse sentido, quando a RDP, a Radiodifusão Portuguesa, escreveu-me um comunicado solicitando rever o SIMPO aplicado num dos informes de recepção que eu tinha enviado, e pediram um comentário adicional a respeito disso. Se todas as grandes do rádio tivessem tal postura, seria muito melhor. A partir do próximo Altas Ondas estaremos discorrendo item a item o que vem a significar cada letra do código SIMPO.
e uma recomendação de como devem ser utilizados em análises de sinal recebido. Para aqueles que têm dúvidas ou receio de utilizá-lo, é uma excelente oportunidade de conhecimento ou fortalecimento daquilo que já sabem. Então, até o próximo Altas Ondas e boas escutas a todos. É o que deseja Rudolf Walter Grimm, de São Bernardo, Brasil. Ok, Leônidas, muito obrigado por tua companhia. E já que você me deu a liberdade de escolha, está chegando agora uma música muito especial. Na verdade, esse é um dos maiores compositores da nossa época, dessa atualidade. Sérgio Lopes, cantando junto com Paulo César, do Grupo Logos. A música é Amor. Está aí preciosa música com esses dois nomes incríveis da música evangélica, em Sérgio Lopes cantando junto com o Paulo César. A música Amor. Como é bom a gente viver o amor de Deus, hein? Vamos em frente com Altas Ondas, clubes em ação. Os clubes deixistas têm espaço aqui no Altas Ondas. Vamos agora até a Paraíba. Vamos chamando o nosso amigo Jailton Amaral. É com você, Jailton. E numa colaboração especial do Santa Rita DX Clube, apresentamos mais um Clubes em Ação. E hoje falaremos sobre as finalidades dos clubes DXistas. Além de servir de ponto de amizade entre os DXistas e ajudá-los no que diz respeito a confeccionar seus relatórios de recepção para a aquisição dos preciosos cartões QSLs, os clubes DXistas possuem ainda outras finalidades, como a de manterem as transmissões internacionais de determinadas emissoras. Vez por outra, ouvimos falar de emissoras que, por decisão de seu governo ou instituição, decidem encerrar suas transmissões para determinada região ou localidade. Neste respeito, os clubes DXistas entram em ação por organizar manifestos e instruir seus sócios a que escrevam a direção da emissora relatando sua insatisfação com o ocorrido. Eles não se restringem apenas a emissoras no próprio idioma do clube, mas os clubes se ajudam mutuamente em qualquer parte do mundo. No Brasil, no início dos anos 90, tivemos amplas campanhas para salvar as transmissões em português da Voz da América, que ainda retornou, mesmo que por pouco tempo, depois de deixar de transmitir, da Rádio Suíça Internacional, Rádio Nederland Internacional e Deutsche Welle. Já neste ano de 2003, tivemos o anúncio que duas grandes emissoras internacionais deixariam de transmitir em espanhol ou mesmo reduziriam suas transmissões, notadamente a Rádio Nederland Internacional e a Rádio Áustria Internacional. Imediatamente, clubes DXistas, tanto do Brasil como de diferentes países de língua espanhola, entraram em ação pedindo a suspensão destas medidas, restando que o Departamento Espanhol da Rádio Nederland Internacional continuará com suas transmissões normais, sem nenhum corte, e a Rádio Áustria Internacional, mesmo tendo de suspender suas transmissões em espanhol por 6 meses, voltará a transmitir no dia 1º de janeiro de 2004. A grande mobilidade dos clubes em reunir os seus sócios em torno destas campanhas é notável. São milhares de cartas e correios eletrônicos que são recebidos pelas emissoras, onde informam sobre a situação atual da emissora. E quão contentes ficamos quando tais correspondências surtem algum efeito positivo nas emissoras internacionais que passam por dificuldades. É verdade que DXistas mais técnicos preferiam não ter de ouvir mais essas emissoras, pois gostam de emissoras mais distantes e com menos potência. E acham que tais emissoras apenas atrapalham suas escutas. Porém, deve-se notar que tais emissoras são o chamariz para novos DXistas, que aprendem com a escuta dessas emissoras mais fortes a captar as mais difíceis. Isso quer dizer, se não fossem essas grandes emissoras, não existiriam os iniciantes no hobby, pois nem todos os novos escutas já iniciam sabendo de tudo, falando-se tecnicamente. Por isso, sempre que souber que alguma emissora internacional, seja em qualquer idioma, corre perigo, atente para os clubes DXistas, que além de manterem vivos os interesses dos ouvintes, também pretendem manter funcionando suas emissoras preferidas. Visite o site do Santa Rita DX Clube na internet, www.srdxc.com. Bem, São Bruno, era isso que tínhamos hoje aqui no Clubes em Ação. De Santa Rita, na Paraíba, especial para o programa Altas Ondas, falou Jailton Amaral. Ok, muito obrigado, Jailton, por essas informações preciosas aí no nosso Clubes em Ação. Mas é o seguinte, gente, a partir desse momento, The X-File, exatamente, a nossa viagem pela história. Some had already been working for months in England. Others I brought with me from the Mediterranean. Bom, eu hoje aqui no The X-File quero falar sobre alguém que esteve muito envolvido também com rádio, né? E visto que os
maiores meios de comunicação mundial, como estou conferindo aqui, estão falando sobre a morte de Roberto Marinho. É um homem que realmente fez um trabalho espetacular no que se refere à comunicação, né? E não adianta a gente ser fariseu ao ponto de somente criticar. Mas eu, por exemplo, preciso dizer que muito aprendi através das transmissões, por exemplo, da Rede Globo, tanto rádio como televisão. Vamos ver aqui, vários meios de comunicação internacional estiveram falando sobre a morte de Roberto Marinho. A BBC de Londres publicou no site em inglês também a morte de Roberto Marinho, dizendo aqui: brasileiro magnata da mídia morre. Temos aqui também a própria NBC nos Estados Unidos. É uma das maiores redes americanas também dedicando espaço para falar sobre a morte de Roberto Marinho. Temos aqui outros meios, por exemplo, a própria agência Reuters, também, a agência Reuters, também publicando no seu site oficial em inglês a morte de Roberto Marinho. Vamos ver aqui, temos o Clarim, o jornal Clarim, né, argentino, principal jornal aí argentino, também publicando em sua manchete principal aí a morte de Roberto Marinho. Temos o próprio jornal Washington Post, nos Estados Unidos, publicando aqui também em matéria especial a morte de Roberto Marinho. Então, bom, sem dúvida, um homem que muito lutou, e interessante a história, né? A carreira do homem. Roberto Marinho começou com uma lição de humildade, ou seja, ele tinha 21 anos, quando o seu pai havia iniciado o jornal o Globo, mas interessante que após 21 dias que o jornal o Globo tinha sido fundado pelo pai de Roberto Marinho, ele faleceu, o pai. Então, Roberto Marinho teve a oportunidade de assumir a direção do jornal, mas não fez isso imediatamente, preferiu esperar um pouquinho mais para assumir a direção do jornal. E aqui então, no nosso arquivo de áudio, hoje eu tenho a própria voz do Roberto Marinho contando um pouco sobre o rádio, o nascimento do rádio. E outra coisa, alguém pode dizer, não, mas deixismo, rádio Globo, rádio AM e tal. Olha, o que teve de gente que fez deixismo e faz deixismo ouvindo a Rádio Globo do Rio ou São Paulo? Isso não é brincadeira. Na Europa, por exemplo, o próprio Álvaro Lugero Andrade me confidenciava que em Cabo Verde, quando ele era garoto, ele ouvia a Rádio Globo do Rio de Janeiro, copiava à mão todas as notícias do esporte brasileiro e enviava para uma emissora de rádio lá em Cabo Verde. Ele ouvia na África a Rádio Globo AM do Rio de Janeiro. Interessante, hein? Vamos ver aqui, então, a própria fala de Roberto Marinho, contando um pouquinho sobre o início, como ele comprou a primeira emissora de rádio, a Rádio Globo, aquela rádio que se transformaria na Rádio Globo. Quem faz aqui a introdução é o Heródoto Barbeiro, jornalista de São Paulo. Quando a emissora completou 54 anos, no ano de 1998, ele contou como se aventurou no veículo rádio. Nós tínhamos, acima das nossas dependências, o Rádio Clube do Brasil. E nós começamos, quando chegaram ao Rio, grandes sumidades, principalmente musicais, nós fazíamos audições no Rádio Clube do Brasil. E eles ficaram muito satisfeitos, que era a primeira vez que se fazia isso em nossa cidade. Os grandes músicos que chegaram tocaram na Rádio Clube do Brasil. E isso constituiu um grande sucesso. E me trouxe a ideia de que era necessário que o Globo tivesse uma rádio própria. Até que eu soube que uma pessoa moradora lá na rua Marise Barros estava pretendendo vender uma rádio que ele tinha na sua casa. Bem, eu comprei a rádio
comprei a rádio baratíssima. Eu não me lembro quanto custou a que seria a Rádio Globo, mas foi infinitamente, talvez tenha sido a mais barata comprada no Brasil. Está então a voz de Roberto Marinho, ele que nasceu em 1904 e faleceu em 2003. Roberto Marinho, contando aí um pouco como nasceu a primeira rádio Globo. Interessante. Bom, ficamos por aqui então com o The X-File de hoje. Não poderíamos deixar passar aí essa oportunidade. The X-File, arquivos interessantes e áudio. E esse é o nosso Altas Ondas aqui pela Voz Cristã. Estamos já caminhando para o finalzinho do programa de hoje. Muito obrigado a Adriel Batista Correia de Melo em Maceió. Olha aí, ó. Edson Bruno, Voz Cristã está sendo interferida às 22 UTC pela Rádio Romênia Internacional em português. A frequência interferida é a de 15.365 kHz, 19 metros. Escuta o programa Altas Ondas todos os sábados. É o melhor da língua portuguesa. Uau, muito obrigado, Adriel, pela informação. Já foi repassado para os nossos engenheiros que estão nos transmissores. Muito obrigado ao Dr. Cláudio Rótulo de Moraes. Manda mensagem dizendo: muito bom Altas Ondas da semana passada. Destaque para Clubes em Ação, Sintonia Fina e entrevista com a dentista de Nova Prata, no Rio Grande do Sul. Sigo na escuta assídua do programa. Quem assina é o Dr. Cláudio Rótulo de Moraes. Muito obrigado, Dr. Cláudio, médico aí em Florianópolis, Santa Catarina, sempre atento ao Altas Ondas. Mas é o seguinte, gente, já terminou o programa. Ok, muito obrigado a vocês que estiveram comigo nesse Altas Ondas dessa semana. Continue mandando sua mensagem para o altasondas@vozcristã.com. Eu volto já com certos detalhes da vida, a história real de hoje. Não esqueça, todos vocês deixistas, vale a pena fazer deixismo, viajar pelas ondas do rádio, mas não esqueça também de tirar um tempo para Deus, hein? Volto já. Encontro. Um show ao vivo. Todos os dias na Voz Cristã. Na sala de visitas, personalidades cristãs. No contato com os povos, missões em destaque. No cantinho criança, pequeno missionário. No clube do ouvinte, novos contatos, novas amizades. Encontro. Um show ao vivo todos os dias na Voz Cristã. Na Voz Cristã. São Paulo também ouve a Voz Cristã. Estamos aí ouvindo a Marcos. Marcos, de onde está falando, por favor? Eu estou falando do interior de São Paulo. Ficamos muito contentes com a sua ligação, Marcos. Eu gostaria de saber qual a mensagem que o irmão quer mandar para todos esses milhões de pessoas que falam português. Eu gostaria de dizer que a Voz Cristiana foi um presente de Deus para os países de língua portuguesa, não é? Isso. Cumprimente agora em vivo aí a todo o Brasil. Eu gostaria de cumprimentar a todo o Brasil, que Deus abençoe e que as ricas bênçãos de Deus esteja sobre cada um dos nossos amados irmãos que estão ouvindo. Por último, uma oração pela sua terra. Vamos lá. Senhor, eu oro agora, Pai, em favor do Brasil, Senhor, que esta terra, Pai querido, possa ser abençoada cada dia mais por Ti. Ó Deus querido, amado, alcance o Brasil com a Tua palavra, agora, Senhor, através de Voz Cristã, que muitos, milhares de pessoas possam ser abençoadas, tocadas por Ti e salvas, ó Deus. Você também nos ligue. Queremos saber de onde está nos ouvindo. Transmitindo via satélite. Esta é a Voz Cristã.